Pegue o seu óleo preferido e ative o óleo e inale profundamente, né? Para que a gente tenha uma noite, né? Uma apresentação. A Nice levantou a mão, tudo bem, Nice? Qualquer dúvida você pode colocar ali no chat, eu vou respondendo ou respondo no final. Boa noite a todos. E hoje eu vou falar sobre aromaterapia através das emoções. Vou me apresentar rapidamente. Me chamo Eunice, eu sou farmacêutica, né? Vim da área da saúde e com o tempo eu migrei para as terapias integrativas, né? Eu fiz especialização em acupuntura, naturopatia. E na naturopatia eu tive uma disciplina chamada aromaterapia. E ali então eu aprendi, eu soube o que eram os óleos essenciais, né? Os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais. Então, ele já veio para mim quando eu entrei para atender, né, para os meus atendimentos na aromaterapia, nas terapias integrativas, né, que eu atendi em consultório durante 11 anos. Ali a aromaterapia veio para complementar os meus atendimentos e com resultados maravilhosos. E, por incrível, né? Nas terapias integrativas, eu atendia bastante, né? Aparecia bastante a questão emocional, porque o emocional, ele faz parte, né, do nosso dia a dia, ele faz parte, né, das nossas atividades e tudo que envolve, né, a nossa rotina. Então, muitas pessoas vinham realmente até para atendimentos com problemas físicos, mas tinha um fundo emocional. E isso realmente, então, a gente precisa chamar atenção, a gente precisa prestar atenção, né, do como a gente conduz o nosso dia a dia. Então, explorando o mundo das emoções através da aromaterapia. Em 1947, falando aqui um pouquinho para você, né, a Organização Mundial da Saúde, ela definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas uma ausência, né, de doença, porque envolve tudo, né? Envolve o nosso, desde o nosso acordar até a noite. Então, ali o que você faz no dia a dia envolve e entra nas questões emocionais, né? A depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% no primeiro ano da pandemia. De acordo com o último grande mapeamento da Organização Mundial da Saúde, é, os transtornos mentais, né, realizados no Brasil possuem com maior prevalência nos transtornos de ansiedade, né, do mundo. Então, o Brasil, né, aqui o brasileiro, ele tem muito essa questão da ansiedade, né? Então, até pelo fato de diversas questões, né, que acontecem aí, família, né, trabalho, muitas vezes sem perspectiva, ou da forma como você conduz, né, ali gera, então, esse desequilíbrio, esses transtornos emocionais, né? Então, o transtorno de ansiedade são caracterizados por um medo, né? Medo e preocupação excessivos. E muito isso nos acontece. Então, prestar atenção na nossa saúde emocional, na nossa questão emocional, é super importante para a gente conduzir e ter um dia muito melhor. Falando um pouquinho aqui das emoções, então, a emoção, ela é uma reação a um estímulo ambiental, né, que provoca sensações físicas e emocionais. As emoções são grandes, né? São geradas por uma região subcortical do cérebro que libera hormônios e altera o nosso corpo. Então, dependendo ali da questão, você vai realmente
ter uma mudança, né, no seu neurônio, vai ter uma reação neuronal e hormonal que vai, então, influenciar ali na tua questão emocional. São baseadas nas memórias emocionais, né? E influencia o comportamento e tem uma função adaptativa. Então, você vai se adaptando àquelas emoções, né? Aquela questão que vai acontecendo ali com você no dia a dia. Então, a emoção, ela é uma questão muito importante para a gente precisa prestar atenção, porque se você vai levando ali no dia a dia, né, nas questões, na sua rotina diária, algumas questões emocionais mal resolvidas, elas vão influenciando na sua saúde e vai se, né, causando problemas físicos, né? Vai se somatizando e ali, então, causando problemas maiores, né? E uma diferença entre a emoção e o sentimento. Às vezes a gente confunde um pouquinho, né, o que é emoção, o que é sentimento. Então, ali tem uma questão diferenciada, né, que a emoção é uma reação mental, né, processamentos cerebrais que fazem que você interprete os sentimentos, né? São reações de fatos, emocionais em relação a pessoas, né? Então, ali como alegria, raiva, pânico, então geram essas situações que você vai ali, que vai acontecendo no seu dia a dia, né? O sentimento, ele já é uma reação fisiológica, né, em relação a determinados acontecimentos, como a felicidade, né, o ódio, a inveja. Então, o sentimento já é facilmente de ser controlado. A emoção já não, porque ela tem uma questão ali é, emocional, hormonal, que vai interferir na questão emocional. Então, muitas vezes você não consegue controlar a emoção, mas o sentimento, sim, né? Muitas vezes, assim, ó, dependendo do que você acontece, você vai ter uma expressão facial que você vai conseguir expressar, mas a emoção, muitas vezes, você não consegue expressar, né? Vai ficar lá dentro e se você não conseguir resolver, vai ficar lá guardadinha e vai acabar transformando em situações maiores, né? Vai acabar somatizando, como eu falei. E isso realmente é uma situação que você às vezes pode resolver lá do início, sem precisar, né, seguir, né, numa questão assim de entrar numa depressão ou num estresse emocional maior. Então, você prestando atenção lá no início já consegue detectar e muitas vezes ali já resolver. Falando um pouquinho da medicina chinesa, né? Segundo a medicina chinesa, as emoções elas são vistas como um todo, né? Mais amplo, de uma forma holística. Então, você é o equilíbrio, né, de um todo. Então, você sente uma emoção, você vai sentir, né, no corpo, né? Muitas pessoas, elas chegavam com dores, mas muitas vezes essas dores, elas eram resolvidas só cuidando do emocional. E essa dor acabava se dissipando, se acabava se acalentando, acalmando, mas mexendo na questão emocional. Olha que tão importante a gente prestar atenção, né, nisso. Então, a medicina, ela vê o corpo, mente, emoções, tudo numa questão, né? E ali no caso das emoções, cada órgão, ela corresponde a uma função, né, orgânica, como raiva, alegria, preocupação, tristeza, né? Os meridianos, né? A medicina chinesa, ela trabalha com os meridianos, né? E, por exemplo, o meridiano, né, da vesícula biliar, fígado, muitas vezes ali tem uma questão emocional, uma raiva contida, guardada, e você vai e acaba somatizando e aquele órgão acaba sendo adoecendo, né, sendo afetado com a questão emocional ali que você vai desenvolvendo, né? Então, a preocupação que muitas vezes acontece no nosso dia a dia,
né? Quem não é preocupado com alguma coisa, né? Com alguma questão, alguma rotina, as questões que acontecem aí na nossa vida, né? Então, o baço, o estômago, eles são prejudicados quando você tem um excesso de preocupação, né? Então, ali você já tratando a questão emocional, você vai entrar em equilíbrio e reduzir essa questão física, né, do seu corpo. E muitas vezes a gente não esquece, né, de cuidar da questão emocional e vai cuidando do físico, né? Então, a alopatia vê muito essa questão, né? Eu que vim da área de farmácia, então vai lá, toma um remedinho, né? Vai cuidar daquele problema do estômago, aquele problema, aquela dor de cabeça, vai cuidando do físico, mas esquece de cuidar do emocional, porque ali cuidando do emocional vai reduzir essa questão também do físico. Então, a medicina chinesa, ela traz muito essa questão, ela trabalha como um todo. A gente sempre trabalha a questão emocional, primeiro, conforme ali o diagnóstico, conforme o que vem, né, o que a gente detecta, trabalha a questão emocional, que o físico, a questão física vai reduzindo, vai se reequilibrando. E isso é maravilhoso, então, é uma forma de tratar, né, o emocional sem estar precisando tanto, né, de medicamento. Falando um pouquinho do sistema límbico, que é onde que a gente vai trabalhar que trabalha as nossas emoções, né? Então, o olfato está envolvido no sistema límbico, que dispara neurotransmissores, né, específicos que podem ter uma ação relaxante, sedativa, estimulante ou de euforia. Então, conforme ali a questão que vai acontecendo, vai disparar esses neurotransmissores, desculpa, que vai, então, influenciar nas suas emoções, né? O sistema límbico, que fica no nosso cérebro, rege nossas respostas emocionais e envia diferentes químicas para diferentes emoções que sentimos, né? Alguns neurotransmissores, né, como a adrenalina, que trabalha essa questão emocional, né, a endorfina, a serotonina, né, que é o humor, bem-estar. Então, vai ativar esses neurotransmissores que vão ali dar o seu bem-estar ou uma euforia ou a fuga, dependendo ali da situação, você vai ter uma reação, né? Então, esses neurotransmissores ali que vão estar influenciando na sua questão emocional. Falando um pouquinho do bem-estar, né? Além o bem-estar, né? O nosso cuidado, tanto na questão médica, tanto nas questões pessoais, isso também influencia nas nossas emoções. Como nós estamos, né? Dormimos bem, nos alimentamos bem, né? Praticamos uma atividade física, né? Exercícios, então, tudo isso vai também influenciar no nosso bem-estar, né? Sobrecarga tóxica do que a gente tem no dia a dia, né? Que nos influencia no dia a dia, o estresse também. Então, a gente cuidando disso, a gente vai estar também cuidando da nossa saúde emocional, né? Que tudo isso tem a ver com o nosso principal aí, que é o uso dos óleos essenciais. Então, você também precisa estar cuidando desse outro lado, né? Cuidando de você, tendo um estilo de vida saudável, um estilo de vida é, melhor, né? Procure observar, muitas vezes em pequenas mudanças, a gente vai estar ali mudando a nossa forma de pensar, o nosso mental muda, né? Os nossos pensamentos mudam, em pequenos cuidados aí que a gente vai tendo durante o dia, né? Durante a nossa rotina.
E um desses cuidados seria o uso da aromaterapia, né? Então, a aromaterapia, ela veio para complementar esse cuidado, né? Que a gente precisa ter, esse carinho que a gente precisa ter com a nossa saúde e nosso bem-estar. E é de uma forma super fácil, tranquila, que você vai poder estar usando os óleos essenciais. Convidei no início para você inalar o seu óleo preferido, né? Então, é uma forma já de cuidado, de uma forma simples, você poder estar complementando o seu cuidado através de inalando um óleo essencial. Então, falando para você, né, a aromaterapia, o que que significa? Então, aroma, odor agradável, terapia, tratamento. Então, é uma terapia que busca obter de forma integrada o equilíbrio físico, mental e emocional, e espiritual, inclusive, através da utilização dos óleos essenciais. A aromaterapia leva em consideração diversos aspectos individuais de cada pessoa e pode ser combinada com vários tipos de tratamento, né? Então, você pode fazer uma atividade física, né? Você pode fazer outro cuidado, né, em relação à sua saúde, mas a aromaterapia ela pode ser um complemento e de uma forma fácil e tranquila, né? É super fácil inalar um óleo essencial, você leva na bolsa, desde de manhã você já começa aí a estar usando a aromaterapia. Inclusive, ela foi aprovada pelo SUS, né? Em 21 de março de 2018, o Ministério da Saúde ela implementou, né, a PICS, que é as práticas, né, integrativas e complementares no SUS. Então, olha a importância da aromaterapia. Ela foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como cuidado, como uma terapia, né? Seja complementar ou principal, de uma forma principal. Então, a importância que a aromaterapia vem, né, nos trazendo aí resultados incríveis que a gente consegue ver no dia a dia. E a aromaterapia, ela não é atual, não. Os óleos essenciais, eles são milenares, né? Então, ele não é de agora, ele não é moda, não, ele é milenar, porque a aromaterapia, né, os óleos essenciais, eles já vinham com efeitos de cosméticos, né, com efeitos terapêuticos já há muitos anos atrás. Então, os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos voláteis extraídos de plantas, né, como flor, folha, caule, raiz, fruto, resina, né? Então, ela é um mecanismo de defesa da planta e eles são altamente concentrados. Eles são de 50 a 70 vezes mais potentes do que a erva, do que um chá. Se você preparar um chá, então o óleo essencial ele é de 50 a 70 vezes mais potente do que uma erva, né? Então, eles também complementam, eles penetram a membrana celular, né? Eles são lipossolúveis. Pela complexidade dos compostos dos óleos essenciais, por exemplo, a melaleuca, ela tem mais de 400 compostos químicos, que ali, então, vai ter diversos, esses compostos, eles fazem ali, então, a ação terapêutica, né, do óleo essencial, justamente por esses compostos químicos que a planta possui, que o óleo essencial possui, né? E eles penetram o nosso organismo através da inalação, através da narina, né? Através do olfato. Então, você vai inalar, como eu falei anterior, você vai inalar o óleo essencial e ali vai agir no sistema límbico e vai agir ali com as nossas emoções. Ele vai ativar as emoções, as nossas emoções. Então, dependendo do óleo essencial que você escolher, ele vai acalmar, ele vai te deixar mais alegre, ele vai elevar o seu humor, né? Porque ele vai agir através do sistema límbico.
E o óleo essencial, ele é excretado, né? Excretado na urina, nas fezes, na transpiração, né? Então, o óleo essencial, ele faz esse efeito terapêutico através do olfato. E ele age com as nossas emoções, né? A ação do óleo essencial super rápida, né? Em 22 segundos agem no cérebro, em 2 minutos estão na corrente sanguínea, em 20 minutos em todas as células do nosso corpo. Então, através da inalação, do olfato, ele faz esse efeito terapêutico super rápido, sem os efeitos adversos, porque inalar um óleo essencial, ele não tem um efeito adverso de um medicamento. Ele vai ter o efeito terapêutico, mas não vai prejudicar você, né? Sabendo usar a quantidade correta, você ali então só vai ter benefícios para a sua saúde, né? De uma forma super simples, né? E o óleo essencial, ele aumenta a frequência vibratória, né? Por exemplo, a lavanda, ela tem 118 megahertz. O nosso corpo, ele tem a frequência vibratória, né? Quando você está de uma forma normal, com saúde, saudável, tem de 60 a 68 megahertz. E olha só, a lavanda, ela tem 118 megahertz. Então, se você inalar uma lavanda, ela vai já elevar a sua frequência vibratória. E muitas vezes a gente está triste, está desanimado, né? Está um pouco assim, sem motivação. Então, você inala um óleo essencial, seja uma lavanda, ela já vai elevar essa frequência vibratória, que vai, então, já fazer, né, ali uma ação positiva nas suas emoções, né? O hortelã, 78 megahertz, a mirra, 105, o olíbano, 147 megahertz. Olha que incrível. O rosas, ele é o óleo que maior possui, né, o maior megahertz que tem, né, que é o rosas, que tem 320 megahertz. Então, só inalando um óleo essencial, seja qual óleo essencial você optar em inalar, ele já estará fazendo ali aumentando a sua frequência vibratória e melhorando a sua saúde e o seu bem-estar. Falando aqui um pouquinho dos óleos essenciais, que eu selecionei alguns óleos essenciais que você pode estar usando nas suas questões emocionais diárias. Um deles, então, é o Wild Orange, a laranja, maravilhosa laranja, é o óleo da alegria. Então, se você estiver para baixo, meio triste, né? Ele inspira abundância, ele incentiva a criatividade, o humor positivo. Você inala a laranja, seja, né, 2 gotinhas na mão inalando, seja no difusor, você já estará aumentando ali a sua frequência vibratória e ele vai estar fazendo um efeito terapêutico, né, na questão da alegria, né, elevar o humor. Então, ele encoraja as pessoas a deixarem, né, a mentalidade de escassez, inclusive, né, nas suas manifestações de medo, nervosismo, falta de flexibilidade, né, e crença que não há o suficiente, né? Inspira para soluções ilimitadas para problemas e questões. Então, ele vai te trazer aquela coragem para você estar, né, lidando com as suas questões do dia a dia, né? Então, as emoções abordadas, escassez, rigidez, né, maçante, vício de trabalho, quem é workaholic, né, gosta aí de estar no dia a dia, né, só pensa em trabalho. A laranja, então, ela também faz mudar essa questão, baixa energia, desanimado, inveja, quem gosta aí de acumular coisas, a laranja, né, porque a laranja ela traz abundância, então é para você e para muitas pessoas, né? É excessivamente sério, então como ele é o óleo da alegria, ele vai te trazer um sorriso, ele vai suavizar, né, a sua expressão e deixar você num dia melhor.
Você iniciando um dia sorrindo, tudo fica diferente, né? A lavanda, o óleo da comunicação. Então, melhora o nosso sono, acalma, alivia sentimentos de tensão, né? O óleo da comunicação é expressão verbal, né? Você pode estar colocando a lavanda aqui na região do pescoço, quando você for falar, quando você for, né, ministrar uma aula. Então, ela vai ali estar te ajudando, vai te acalmar, né? A questão da insegurança na exposição, né, dos sentimentos, libera tensão limitante, né, de medo, inclusive, incentiva a honestidade emocional, né? Então, a lavanda, ela cuida dos seus sentimentos, né, mais íntimos. Através da lavanda, o espírito fica corajoso, torna-se livre para compartilhar seu verdadeiro eu com os outros. Então, é a comunicação bloqueada, né? O medo de rejeição, sentindo-se invisível né? Ou desconhecido, nas tensões do dia a dia, né? Desonestidade emocional, medo. Então, a lavanda, para as questões emocionais, ela é super importante e ela trabalha também a questão espiritual, né? Ela faz você se acalmar, se acalentar. A lavanda é um óleo que não pode faltar no seu dia a dia. A bergamota, o óleo da autoaceitação. Então, ela é calmante, relaxante, inclusive, né? Melhora a autoestima, eleva a sua energia. E muitas vezes a gente precisa, né, de algo que eleve a nossa energia para que a gente possa, né, estar aí, né, superando todas as dificuldades que a gente encontra, né, na nossa rotina diária. Então, a bergamota, ela alivia o sentimento de desespero, né? Comunica as pessoas a verem a vida com mais otimismo, né? Então, a bergamota, ela inclusive trabalha as crenças limitantes, né? Ensina as pessoas a deixarem o auto-julgamento, né? Porque para a gente ser mais leve com a gente, né? Mais tranquila, menos cobrança com nós mesmos, porque a cobrança ela também ela nos sacrifica, né? Ela nos dá assim, um sentimento de obrigação. Então, para tornar tudo mais leve, né? O óleo essencial bergamota vai te ajudar nessas questões também, né? De desespero, baixa estima, né? Muitas pessoas com baixa estima que sofrem com isso, que têm problemas emocionais por causa da baixa estima. Então, a bergamota ali vem também para poder te ajudar nessa questão, né? Desesperança, é um antidepressivo, inclusive, é indicado em caso de depressão, a bergamota. O olíbano, que não poderia faltar, né? O óleo essencial olíbano é, é o óleo da verdade, né? Ele trabalha a questão cognitiva, a nossa questão emocional, né? Fadiga mental, ele traz sabedoria, traz muito para as questões do dia a dia que você precisa decidir, que você precisa ter discernimento em algumas questões. Use o olíbano para que ele traga essa questão, né? Você fica com a mente mais aberta, ele clareia o mental. Então, ele traz o discernimento, a clareza e aquela confiança que você precisa, né? Traz um relaxamento, equilibra o humor, inclusive, né? Alivia a sensação de abandono, né? Ajuda a dispersar as vibrações negativas, né? Mentiras, a negatividade. Então, como ele é o óleo da verdade, ele traz você para o seu eu e faz você repensar muitas questões pessoais, né? Revela a decepção, a falta de verdades, chama as pessoas abandonadas, né? Abandonarem as vibrações mais baixas, porque o olíbano ele já tem uma frequência vibratória alta,
ele trabalha na questão pai, ele trabalha a questão espiritual, ele trabalha a questão que vai elevar o seu mental para um positivo, né? Ele é muito indicado nas questões de depressão, ansiedade, né? Porque ele vai te tirar muitas vezes lá do fundo do poço para uma verdade. Traz a memória, ele trabalha a questão cognitiva. Então, além da questão cognitiva, né, espiritual, né, os dons da sabedoria, a alma, né? Então, a questão do abandono, espiritualidade, desconectado, desprotegido, escuridão espiritual, desalinhamento com você e com o Pai. O olíbano é um óleo que não falta no meu dia a dia. O olíbano. E além disso, gente, além de trabalhar essa questão emocional, ele é um óleo rejuvenescedor, que traz a vida, que traz a questão, né, da juventude. Então, é um óleo aí que você não pode deixar de estar usando no seu dia a dia. Os mix de óleos essenciais, dos óleos essenciais, como o Balance, né? O Balance ele é um óleo essencial. Aliás, ele é um mix de óleos essenciais que contém, inclusive, o olíbano, né? A camomila, e ele já vem um óleo de coco, inclusive, aqui na composição. Então, você pode passar diretamente na pele. É o óleo do equilíbrio. Então, ele vai relaxar, ele vai acalmar, ele vai trazer aquela acalmia que você precisa no seu dia a dia de estresse. Então, de manhã, você já pode estar usando aí o Balance, 2 gotinhas na mão, inala profundamente, passa no peito, na sola do pé e vai para a vida, que tudo fica diferente. O Adaptive, que é um mix calmante, né? Também é um mix de óleos essenciais que contém a lavanda, a laranja doce, né? O hortelã. Então, ele é um mix de óleos essenciais também que vai acalmar, que vai trazer aquela tranquilidade no seu dia a dia, né? Calmante e relaxante, ajuda a adaptação de novos ambientes. Então, você mudou de ambiente, mudou de trabalho, mudou de cidade, você usa o Adaptive, que ele vai, então, trazer esse equilíbrio e essa readaptação no novo ambiente, nas novas questões. E a gente precisa disso. A gente muitas vezes muda, né, essas mudanças na nossa rotina, né? Então, também é super importante. E se você fizer mudanças maiores, também precisa ali super indicado usar o adaptive, né? Porque ele vai trazer esse reequilíbrio para o seu mental nas questões ali de mudança, tá? De adaptação para os novos ambientes. O Serenity é um óleo, então, é um mix de óleos essenciais, né? Que contém também a lavanda, o ylang-ylang, né? O vetiver. Então, é um óleo essencial, um mix de óleos essenciais que vai ali trazer você para o equilíbrio, mas ele é aterrador, porque ele tem o vetiver. A camomila, né, que vai tranquilizar, mas ele vai trazer você pés no chão, né? E muito também indicado na questão da insônia, né? Em mente, quando a mente ela tá, você não consegue parar de pensar, né? Aquele pensamento excessivo, você pode estar usando o Serenity, né? Que ele é calmante e relaxante, então ele acalma as emoções, diminui sentimentos de tensão e promove um sono tranquilo, porque ele tem na composição a lavanda.
O kit emoções, que eu não poderia deixar também de colocar aqui, a doTERRA ela tem o kit emoções como o Motivate, né, que é o mix encorajador, né, revigorante, promove sentimentos de confiança, coragem e crença, também aumenta a criatividade, né? O Share mix estimulante, que ele é energizante, positivo, né? Traz a positividade para o seu dia a dia, estimulante, recorrente, reconfortante, promove sentimento de otimismo e alegria. Passion, mix inspirador, criativo, renovador, inovador e ousado. Propriedades reconfortantes e rejuvenescedoras. Console. O Forgive, primeiro, né? Mix renovador, que promove o perdão, que é muito importante, porque muitas vezes a gente não perdoa, né? O perdão muitas vezes é difícil para a gente. Então, perdoar aquela pessoa ou até mesmo nos perdoar. E isso te acalenta e isso faz mudar o teu emocional. Muitas vezes o emocional ele fica desequilibrado pela falta de perdão. Então, o Forgive é um óleo super indicado nessas questões, né? Nessas emoções quando você está não se perdoa, né? Ou tem aquela dificuldade de perdoar alguém. Então, para estresse, frustração, Forgive é super indicado. O Console, o mix reconfortante, né? Então, reconforto afasta sentimentos de pesar, perda, né? Tristeza, ele traz a esperança. Então, o Console é super indicado ali nas questões de reconforto de perdas, né? Peace, mix tranquilizador, né? Refúgio contra o descontentamento e preocupações. Então, esses óleos, eles são mix, né? Mix de óleos essenciais. Cada frasquinho possui vários diversos óleos essenciais e ele vai estar trabalhando nessa questão emocional sua. A forma de uso dos óleos essenciais, então você pode estar usando na forma aromática, tópica ou ingestão. Então, tem alguns óleos, como os mix de óleos essenciais, eles são usados na forma aromática ou tópica, né? Você pode estar usando no difusor, colocando o óleo essencial no difusor, ele vai agir, né, através do nosso sistema límbico, ele vai agir nas nossas emoções. Então, o óleo essencial no difusor é super indicado. Também pingar 2 gotinhas na sua mão, ativar o óleo e inalar profundamente. Também é uma forma de uso, que é o uso tópico, né? Você pode, aliás, o uso aromático, e você vai ali então estar inalando o óleo essencial e ali tendo um efeito terapêutico excelente, através da narina, através do sistema límbico, que vai ativar as emoções. Então, o aroma, né? A forma aromática é muito indicado, super simples, prática de você estar usando na sua rotina diária. O uso tópico, você vai passar na pele, né? Você pode preparar um roll-on, ou então você vai. Tem óleos que você pode passar direto na pele, mas super indicado. Você vai diluir em óleo de coco fracionado, pode preparar um roll-on e passar na pele, né? Um roll-on desse você pode estar usando 2, 3, 4 óleos essenciais, conforme você optar, né? E eu sempre super indico o olíbano, quando você faz uma misturinha, né? Um mix de óleos essenciais, um blend, com óleo de coco e 2, 3 óleos que você desejar, sempre o olíbano deve estar nesse blend de óleos essenciais, porque ele vai potencializar a ação dos outros óleos essenciais. Então, você vai passar na pele, vai passar na região do pescoço, né? Vai passar na perna, no pé. O pé absorve super bem, né? A sola do pé. O pé, ele tem, a sola do nosso pé, ele tem
ele corresponde ao nosso corpo. Então, ali você vai passar na região da cabeça, na região do estômago, na região do peito, e ali vai absorver e ter aquele efeito terapêutico também, né? A forma de ingestão. Você vai colocar na água muitos óleos essenciais. Tem óleos essenciais que você pode pingar sublingual, como copaíba, por exemplo, frankincense. Eu uso sublingual, 2 gotinhas diariamente. Então, é super fácil, prático, né? Você pode colocar na água, né? No mel. Eu gosto muito de indicar vários óleos essenciais no mel, no alimento, né? E também você pode preparar em cápsula, nice, mas o óleo essencial tem um gosto um pouquinho amargo, meio um pouquinho ruim. Você pode preparar em cápsula gel e tomar. Toma com água, toma 250, 200 ml de água aproximadamente e toma o óleo essencial. Então, ele vai ser absorvido pelo nosso corpo também. Tá? Então, é super prático. O difusor muito importante para que a gente tenha esse efeito terapêutico. A gente costuma falar que o difusor é o nosso terapeuta, né? Nosso terapeuta particular, porque você vai estar dormindo, se você colocar no seu quarto, você vai dormir e vai ali tendo um efeito terapêutico, porque você vai inalando aquele óleo essencial que você escolheu para você dormir. Os sentimentos, né, os pensamentos nossos geram sentimentos e geram reação, né? Cultivar pensamentos positivos, claros, centrados diariamente, né? Para dias mais saudáveis e melhores. Então, todo pensamento que você gera desde manhã, né? Você acorda, durante o dia você está em silêncio, mas todo pensamento que você tem, né, que vem na sua mente, ele gera um sentimento. Então, o pensamento positivo é primordial para a gente estar em alerta, ter esse cuidado, né, de ter sempre um pensamento positivo para que gere pensamentos, sentimentos positivos, para que gere reações positivas, né? Então, esse alerta do seu pensamento diário, do seu pensamento em qualquer momento, é super importante. Precisamos sempre estar em alerta para que o resultado seja positivo, né? Para que a gente não venha somatizar as doenças, para que a gente não venha somatizar as questões no nosso corpo, porque vem tudo a partir do nosso pensamento, né? Marco Aurélio e a força do pensamento é um filósofo de Roma antiga, da Roma antiga, diz: a vida de um homem é o que os seus pensamentos fazem dela. A vida de um homem é o que os seus pensamentos fazem dela. Olha, isso nós precisamos levar em consideração no nosso dia, tá? E na nossa rotina. Seja um cliente, né? Então, a Doterra, ela possui. Então, você pode ser um cliente preferencial, você pode ser um consultor, você pode estar aqui compartilhando também os óleos essenciais, os benefícios dos óleos essenciais, o quanto é gostoso, né, a gente ter soluções naturais no nosso dia a dia. E você pode ser um cliente aí adquirindo os óleos essenciais com desconto, né, com 25% de desconto. Tem o clube de vantagens, né, onde você vai ter o cashback, você pode trocar pontos por produtos, tem, né, com frete também mais em conta, né, sem um pedido mensal, e acompanhamento também personalizado com os óleos essenciais, né? A gente poder acompanhar a sua necessidade do uso dos óleos essenciais, treinamentos semanais. Então, um cliente preferencial, você pode ter todas essas vantagens, né? Quando você adquire os óleos, quando você vem, né, para o mundo dos óleos essenciais, né?
inclusive grupo exclusivo, promoções exclusivas, que hoje saiu uma promoção incrível, né? A Doterra está sempre fazendo promoções incríveis dos óleos essenciais, para a gente estar aproveitando, né? Porque ele nos proporciona saúde e bem-estar. E a Doterra quer isso para a gente, que a gente tenha saúde e bem-estar. Então, vamos usar os óleos essenciais. Olha a oportunidade incrível que a gente tem. Então, uma gota pode mudar o seu dia e a sua vida. Aromatize o seu universo. E obrigada. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat, se tem algum comentário. Marisa, de Rio Claro, São Paulo. Ver se alguém fez alguma pergunta. A Marina fala aqui que conheceu a doTERRA por causa da ansiedade. Olha só. E você vê, né, como os olhos certamente te ajudaram, né? Você pode perceber que eles te ajudaram de alguma forma, né? Até se você quiser compartilhar conosco, é super importante. O compartilhar, você estará ajudando outras pessoas. Oi, Nice. Posso sim compartilhar um pouquinho breve? Sim. Então, foi assim, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, demorei um pouquinho para aceitar, na verdade, né? Porque eu já tinha sintomas físicos, como até você mencionou, me identifiquei muito com a sua palestra hoje, com o que você mencionou aí, do seu conhecimento. E depois procurei, né? Encarei, falei, não, preciso realmente de ajuda, procurei um psicólogo, tudo, comecei a tratar. E ela falou: olha, no seu caso, você vai precisar de uma medicação. Só que eu já estava resistente à terapia, né? E eu falei: não, eu não quero fazer uso de medicação, porque eu sei que isso vai mudar realmente até. De início, eu comecei a fazer uso da medicação, mas eu percebi que parecia que eu ficava amarrada. Falei: não, parece que eu não sou eu não quero isso para minha vida. E aí, uma amiga falou assim: Marina, você já ouviu falar de óleos essenciais? Do doTERRA e tudo mais. E eu confesso assim que quando eu fiquei sabendo, eu falei, não sei se eu acredito muito nisso, não. E aí conversei, né, na próxima consulta com a minha psicóloga e ela falou assim, Marina, você acreditando ou não, faz o uso, que vai te ajudar muito, já que você não quer fazer uso da medicação, compre e usa. Só faz isso, não precisa acreditar. E foi o que eu fiz. Comecei a usar, comecei com aquele kit inicial, né, que é o kit de apresentação, que vem o lavanda, o peppermint e o lemon. E para minha surpresa, sem acreditar, usei o lavanda, né, na respiração, passei na sola dos pés, e eu tinha muita insônia, e para minha surpresa, eu dormi uma noite inteira. Eu acordei no outro dia, assim, sem acreditar que eu tinha dormido uma noite inteira, sem ficar acordando de hora em hora, com os pensamentos agitados, que nem eu tinha. Então, assim, foi algo que surreal para mim. Eu sou apaixonada hoje pelos óleos essenciais. Depois me cadastrei como cliente preferencial. Hoje estou, na verdade, também como consultora, aprendendo muito com os óleos essenciais, mas realmente eles mudaram a minha vida e tem mudado a vida das pessoas que estão à minha volta. Então, é algo assim que não tem preço, não tem preço. E eu pensei assim, até hoje comentando com uma amiga, ai, por que que eu não conhecia os óleos essenciais antes, né? Porque realmente faz Exato. muito bem, faz muito bem. Então, para quem quer conhecer, gente, experimenta. É algo que vai mudar, tenho certeza, a vida de cada um aí. Tá bom? Era isso que eu gostaria de compartilhar. Muito obrigada, Obrigada, viu, Nisso? Eu Marina. amei, Muito obrigada. amei. Justamente quando você compartilha, você está ajudando outras pessoas, né? Aqui temos a Thaís, né, que fala sobre a bipolaridade. Então, bipolaridade, você tem alguns óleos ali que você pode usar, o Frankincense sempre, né? O Copaíba, o Balance, né? Mas se você precisar de mais alguma, assim, né, de ver mais específico, pode estar me chamando, né? Também ali no WhatsApp, no Instagram, tá? E eu posso estar te ajudando também.
mas sempre o frankincense, tá? O balance, a lavanda, esses que eu coloquei, eles são super importantes, né? Eles têm um efeito assim meio que geral na questão emocional, né? Então, e aos poucos ali a pessoa ela vai saindo daquele quadro e vai tendo uma melhora, né, no seu dia a dia e vai, porque muitas vezes está num quadro crítico, então vai aliviando e vai mudando a questão, né? A Estefânia, qual a melhor indicação para o óleo em criança ansiosa? A Estefânia, o Balance, a lavanda, né? Também tem o kit Kids, que lá tem um mix de óleos essenciais para criança e tem alguns ali que realmente eles agem na questão das emoções, da ansiedade, né? Mas, se não, o Balance, o lavanda, super indicado, tá? Já vai ali ajudar você muito. É diluído, tá? Quando é criança, a gente não passa puro, a gente não dá ingestão. O balance, ele não é ingerido, tá? Os mix que eu apresentei ali, eles não são ingeridos, eles são só para uso aromático e tópico. Então, você pode estar passando no pezinho, tá? Diluidinho com óleo de coco. A doTERRA tem um óleo de coco fracionado. Você vai fazer uma misturinha, pode fazer uma misturinha na mão, né? E passa no pezinho, passa na região da coluna, passa no peito. Isso vai já deixar a criança assim com outra mais tranquila, tá? Mais confiante. O balance ele tem a camomila na composição. Deixa eu ver aqui. Síndrome do pânico. O frankincense, tá? O frankincense, o balance, até ali o Adaptive, né? Então, você pode estar usando esses óleos. Eu sempre que tem alguma questão emocional, o frankincense, eu sempre está nas minhas indicações, tá? Porque ele trabalha a questão cognitiva, a questão mental, a questão espiritual, tá? Emocional. Então, sempre o frankincense junto, tá? Denise, obrigada, Denise. A Denise tem muitas questões, muitos resultados, né, com os óleos essenciais. A Lilian pergunta aqui sobre a gripe, né, questões respiratórias. Sim, não foram óleos falados hoje, mas tem o Brief, tem o Peppermint, né, o On Guard, que é um mix de óleos essenciais. Então, eu tenho óleos específicos para a questão de gripes, resfriados, né, questão respiratória com respostas excelentes, tá? O Brief, por exemplo, ele é um mix de óleos essenciais que trabalha a questão respiratória. O On Guard junto, né, que também trabalha, né, nessa questão de imunidade, mas esses dois, tá? Super indico, tá? O Brief, o On Guard e o Peppermint, tá bom? Depende da idade também. Qualquer coisa pode me chamar que a gente conversa, mais eu vejo as questões mais específicas, né? O óleo de amêndoa como óleo carreador, sim. O óleo carreador, ele né, pode ser semente de uva, o óleo de amêndoa, o óleo de coco, né? A doTERRA tem um óleo de coco fracionado, mas pode ser o de amêndoa, tá? É um óleo vegetal. Todo óleo vegetal você pode estar misturando com o óleo essencial, porque o óleo essencial é 100% puro, então precisa ser um óleo vegetal para que não tenha misturas, né, outras misturas químicas, e ele possa fazer o seu efeito terapêutico.
A Lilian, posso usá-lo na prevenção? Pode usar, Lilian, sim, o óleo essencial. Lembra que eu falei que ele eleva a nossa frequência vibratória? Então, ele vai já prevenir o teu corpo para que não venha, né, a questão ali, né, do inverno, que você já esteja preparado para o inverno, seja adulto ou criança, criança diluído, né, não esquece, você pode preparar um blendzinho, o brief ele já é um mix de óleos, mas você pode preparar, né, um on guard com óleo de coco, já para prevenir para o inverno, tá? Pode usar como prevenção, não tem problema. Até o nosso corpo vai ficar com uma frequência vibratória elevada. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não, né? Certo, então, obrigada a todos. Fico à disposição. Meu Instagram, né, @nispereira.aroma. Se vocês quiserem, lá tem né, alguns vídeos ali sobre os óleos essenciais, tem algum material sobre os óleos essenciais, né, o meu contato. Muito obrigada, né, por estarem aqui, por vocês fazerem parte desse mundo, né, dos óleos essenciais e que vocês tenham, né, resultados incríveis na sua saúde e no seu bem-estar com os óleos essenciais. Agradeço a atenção de todos. Deixa eu só. E boa noite.